Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui gravando mais um episódio do Podfork para você e nós estamos recebendo uma das referências que eu tenho aqui nos Estados Unidos. E assim, esse cara para mim, ele é um ícone do momento. Rede social está crescendo diariamente, é um empresário, é um autor best-seller de um livro fantástico. O nome desse livro, Ativando Sua Mentalidade Milionária, é um palestrante internacional e é um coach de empreendedores. Ou seja, é um cara que tem gabarito, que tem peso, é um irmão, um parceiro. Eu quero apresentar para vocês Gilson Melo. Maravilha, maravilha. Tamo aí, cara. Vamos trocar uma ideia boa aí. Bora. Quero poder somar para vocês aí o que puder, a gente puder contribuir, né? Vai, com certeza. E obrigado pelas palavras também, né, Douglas? Claro, eu fiquei graça agora. Fiquei arrepiado, meu Deus do céu. É sem demagogia, é de verdade. Eu tava querendo muito te chamar para participar com a gente. Eu quero agradecer aqui o Mário, lá do Investcast. Muito obrigado, Mário, aí pela conexão. Mário Damasio é um amigo. Mário Damasio é um grande parceiro, lá do Rio de Janeiro. A gente era de uma igreja lá da Devec, do Pingo d'Água. E ele me conectou com você. Obrigado, Mário. Gente, estamos aqui com a Isa. E aí, Isa, você tá bem? Meu povo, eu tô bem, graças a Deus. Gilson, muito obrigada por você estar aqui. Eu tenho certeza, pelas conversas de bastidores, que nós vamos aprender muito com você. Você vai inspirar pessoas, que é o propósito do nosso podcast. Legal. Então, a galera que tá aí, se preparem, porque o assunto é de peso, né não, Ale? Meu Deus do céu, já me arrepiei já só na abertura ali, eu já senti que a conversa vai ser boa. E Gilson, brigadão, e eu quero saber como é que a gente vai se tornar, todas as pessoas daqui vão se tornar milionários. Essa mentalidade. Isso é muito legal, porque geralmente alguém brinca comigo com isso, né? Por causa do livro, do Ativando Sua Mentalidade Milionária. E é interessante que uma das coisas que a gente mais ensina no livro é que é óbvio que não é porque você tem uma mentalidade milionária que você vai ser um milionário, né? Mas ter uma mentalidade milionária vai te deixar muito distante de ser um miserável, de ser uma pessoa frustrada, de ser uma pessoa que não vai ter resultados financeiros. Então, a coisa mais barata que a gente tem hoje para começar a agir, para mudar a nossa vida financeira, é pelo menos começar a pensar como os ricos pensam. Porque pensar não custa dinheiro. Então, aprender o modelo de pensamento, a gente, na programação neurolinguística, a gente chama de modelagem, né? Você modelar como que esse cara pensa, no que esse cara acredita, o que esse cara faz. Então, são coisas que vão ajudar a gente a não ter o resultado daquela pessoa, porque às vezes você pode ter até maior. Por que tem que ser menor? Verdade. Não, você pode ter um resultado maior. Mas, no mínimo, você vai se desgrudar dos resultados que talvez o seu ambiente, que na maioria das vezes é um ambiente muito negativo, pessoas que não te apoiam, que você fala de um sonho, as pessoas riem da sua cara. Então, quando você tem uma mentalidade milionária, uma das coisas que você aprende é não ligar para a opinião das outras pessoas, seguir teu sonho. E, na verdade, você pode dar muito valor para a opinião de outras pessoas. Das pessoas que já chegaram onde você gostaria de chegar. Então, a mentalidade, na verdade, é isso, o processo é esse. Claro, alguns vão conseguir ter resultados milionários, né? Mas eu tenho certeza que se você vai alinhado por um pensamento bacana, com uma mentalidade correta, com certeza você vai ficar acima da média. Ô Gilson, nós estamos na América, né? O país mais rico do mundo. O ambiente faz a diferença muitas vezes também, né? A pessoa que está no Brasil, poxa, o Brasil é o país do futuro, sempre se fala. O país do futuro, né? E a América é o país do presente, é o país onde tem o dinheiro, onde tudo é grande, tudo é poderoso. Esse ambiente faz diferença no gatilho mental mesmo das pessoas que saem do Brasil e vêm para a América? Pensando nisso? Eu vou lançar um livro. Eu tô pensando, porque eu tô com tantas prioridades, eu tava falando sobre prioridades aqui nos bastidores. Eu vou lançar um livro, talvez esse ano, tá? Esse livro tá muito pronto de ser lançado, mas não é só lançar, então eu quero fazer um evento, quero promover. Só que o título desse livro, ele é Mudar de País Não É o Bastante. É preciso mudar de mentalidade. Eu acredito que essa plataforma aqui, chamada Estados Unidos, ela é uma plataforma maravilhosa. Mas a gente encontra aqui, por exemplo, americanos que não têm sucesso financeiro, que estão vivendo em crises financeiras. A gente encontra aqui imigrantes que estão aqui há 2, 3 anos, tendo resultados maiores do que aqueles que estão aqui há 10, 15, 20 anos. Sim, porque verdade. tem gente que acha que tempo de Estados Unidos define alguma coisa. A verdade é o seguinte, tempo de casamento significa que você vai ter o melhor casamento?
Não significa. Então, tempo não vai definir nada, a não ser o próprio tempo. Se você não aprender com seus erros, se você não evoluir. Então, eu acredito sim que essa plataforma, eu chamo de plataforma, chamada Estados Unidos, com esse modelo econômico, com o poder de compra que as pessoas têm, eu acredito sim que é muito melhor para você que tem uma mentalidade diferente prosperar, mas não é a garantia de que você vai conseguir fazer isso. Legal. E eu quero te fazer uma pergunta que você tem 111 mil seguidores no Instagram. Eu acho que eu bati 115 essa semana. 115 mil seguidores. E muita gente veio do começo, do início, e muita gente caiu de paraquedas depois que você, né, já ficou com mais visibilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente quem é o Gilson da base. De onde você veio, como tudo começou pra você chegar onde você chegou, onde você está agora. Legal. Eu brinco que eu tenho 4 vidas, né? Não, eu sou cristão, não tô falando de reencarnação. Mas eu falo que eu tenho 4 vidas porque eu separo as minhas vidas em ciclos. É uma outra coisa que... assim, eu acho muito difícil que eu vou conseguir morrer vazio. Sabe, tinha um cara um pregador chamava Miles Monroe, e ele dizia que você tinha que morrer vazio, você tinha que entregar tudo. Porque eu tenho tanta coisa, quando eu tô fazendo 1000 coisas, eu tô pensando em outras 10.000 coisas para fazer. Então eu falei já do livro aqui que eu quero lançar, e vou falar agora de um evento que eu tenho vontade de criar para ajudar pessoas, mas são coisas que eu acho que vão acontecer no tempo certo, que é algo que eu quero falar sobre ciclos. Quando eu falo que eu tenho 4 vidas, eu tô falando que eu tenho 4 ciclos de vidas muito bem definidos. Estou falando isso a partir da minha esposa pra cá, né? Não tô falando nem da minha parte da minha infância e tudo mais. E aí, resumindo, eu vivi um ciclo de vida onde eu cresci muito e tive um bom sucesso dentro do meio cristão, onde eu fui... Eu vou falar de uma forma assim, eu achava que eu era pastor, então eu já pastorei igreja, fui conferencista. Quando eu entendi que eu não era... Porque abriu mão de... Não, eu entendi que eu não era. Eu entendi que o dom que Deus me deu tá ligado ao ensino, não tinha nada a ver com o pastor e tudo. E eu que era um cara que eu queria prosperar financeiramente, falando que a prosperidade ela envolve outras coisas. Mas eu queria crescer financeiramente, eu queria ficar rico. E eu não conseguia, a partir dos meus valores, do que eu cresci aprendendo na igreja, ficar rico vivendo e trabalhando com coisas da igreja. Então eu decidi, foi um momento muito importante da minha vida e também que eu sofri muito, eu decidi romper 100% com a coisa de trabalhar, viver, receber dinheiro de coisas que eu fazia no meio cristão. Então eu saí completamente e fui para o meio corporativo usar o meu talento, o meu dom. Então eu encerrei aquele ciclo, tive muito sucesso, eu viajei o Brasil inteiro, pregava em várias igrejas, fazia conferências de prosperidade bíblica e tudo mais. Saí, rompi com isso, continuei sendo cristão, continuei frequentando igreja, tendo pastor me ajudando, mas aí fui para um segundo ciclo de vida. Então ali eu já tinha público, não era época de internet, bombada, essas coisas não tinha, sei lá, talvez um Orkut. E aí, ali eu já tinha um público ali que eu conquistei ali de pessoas que gostavam de mim e tal. E aí eu fui para um segundo ciclo, né? O segundo ciclo da minha vida foi quando eu fui empreender em algumas áreas, empreendi, enfim. Na verdade, assim, eu confundi. O primeiro ciclo da minha vida eu fui empresário, eu tive curso de inglês. Mas não falava inglês, não. Tive curso de inglês e tudo mais. Foi quando eu iniciei o casamento. Eu pulei aqui falando da igreja. Primeiro ciclo eu tive curso de inglês. Eu fui diretor de marketing de uma rede de franquia. Comprei a própria franquia dessa rede. Prosperei muito ali, tive muito sucesso. Aí, na época, eu entendi que eu tinha que viver ministério, igreja. Aí eu abri mão de tudo. Dei a minha franquia para um empresário. Abri mão, falei, era oferta, naquela visão que você tinha ali que eu acreditava e que tá tudo certo. Eu fui, abri mão de tudo, vivi uma crise absurda, fui morar de favor na casa da minha sogra, e aí depois eu fui e comecei no ministério e tal, cresci, ia explodir o Brasil inteiro. E quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, que pra mim era muito dinheiro, enfim, pra qualquer média de brasileiro era muito dinheiro, aquilo começou a me assustar e eu começou a não me fazer bem. E aí eu falei assim, cara... Eu não quero prosperar com isso. E eu tava fazendo tudo certo, eu acreditava, eu não tava roubando nada disso, tá? Mas ainda assim me fazia mal. E aí eu abri mão. E quando eu abri mão, foi quando eu entrei em depressão. Porque eu perdi tudo de novo. E aí o que vai fazer? Aí eu fui estudar, eu fiz parte da 2ª turma de formação em coach do Thiago Brunet. Na época que ele era pobre ainda. Mas ele já era muito bom.
tá? Independente de quem gosta, quem não gosta, ele era um cara muito bom. E aí eu comecei a entender o universo do coaching, comecei a fazer conta. Falei, peraí, então quer dizer que tem 20 pessoas aqui pagando 5 mil reais? Peraí, eu acho que eu sei fazer esse negócio. Aí aprendi sobre coach financeiro, aí comecei a organizar minha vida financeira, montei uma escola de inteligência financeira. Em 2 anos a gente teve mais de 2 mil alunos. Aí foi o meu primeiro 1 milhão faturado, não no bolso, mas faturado. Aí comecei a crescer nessa fase de treinamento. Aí sim já era minha terceira fase, minha terceira vida, meu terceiro ciclo, porque são ciclos completamente diferentes. Sim. Aí eu comecei a crescer muito, investir muito, e eu investi no Rio de Janeiro. Porque eu entendi o seguinte, todo mundo falava que no Rio de Janeiro não funcionava evento. Rio de Janeiro não funciona. Tanto que os maiores players até hoje não fazem grandes eventos no Rio de Janeiro. Você pode ver. Você não vê o Pablo Marçal fazendo um grande evento para 5 mil pessoas. Não faz. Quem conseguiu fazer alguma coisa grande lá e não era do mesmo tamanho de São Paulo e nunca foi o Paulo Vieira. Mas assim, do restante, o Wendel Carvalho fez alguns eventos lá, mas também demorou muito para fazer. Então, eu falei assim, como ninguém vem para cá, eu não entendi que era um lugar difícil. Eu entendi assim, eu vou romper nesse lugar porque aí eu começo a virar uma referência aqui. Então eu cresci muito no Rio a ponto de, assim, em lugares, então uma churrascaria, um negócio, vem gente, deixa eu tirar uma foto contigo. Aí eu já fui numa fase de internet. E aí foi crescendo muito. Eu cheguei ali, teve uma época que eu cheguei a bater ali uns 110 mil seguidores. Quando você para de produzir conteúdo, aí você vai perdendo. Porque você vai perdendo mais do que você ganha. Aí, para encerrar a tua pergunta, que eu acabei dando uma resposta muito longa... Fica à vontade. Foi quando veio pandemia e tudo mais, e eu nunca quis morar nos Estados Unidos. Minha mulher era louca para morar aqui, eu nunca quis morar aqui, mas a pandemia fez eu repensar, porque eu fui começar a entender, perceber a economia. Qual é o país que vai se recuperar mais rápido? Como eu tinha empresa aqui já desde 2016, uma empresa de treinamento, eu falei assim, cara, eu acho que para recomeçar, porque eu tinha que recomeçar, eu fiquei praticamente 2 anos sem fazer nada na pandemia, tava bem financeiramente, então vivi uma vida maravilhosa. Segurando a barra até resolver. Aí eu falei, para recomeçar, eu acho que pode ser um caminho Estados Unidos. E aí foi a decisão que a gente tomou de vir para cá. A gente tá vivendo a 4ª vida, o 4º ciclo de vida. Enfim, mais ou menos isso, né? E quando eu falo de evento, vou fechar esse assunto, quando eu falo de evento, quando eu falei, eu quero fazer um evento para falar para as pessoas sobre ciclos de vida. É porque eu entendi uma coisa que aconteceu comigo, pode ser que com algumas pessoas elas se identifiquem. Quando as pessoas precisam aprender a fechar ciclo. Eu aprendi o seguinte, quando eu fechei ciclo, todas as vezes que eu fechei um ciclo, eu vivi um momento de transição que foi muito difícil, muita dor que eu senti ali. Só que o próximo ciclo sempre foi maior do que o ciclo anterior. E aí, quando eu fechava aquele próximo ciclo, essa transição aqui, eu sentia bastante dor. Não era a mesma dor que eu senti da primeira vez, porque eu aqui estava mais calejado, com mais experiência, um cara muito mais forte, mas ainda assim eu senti dor. E aí eu fui para um terceiro ciclo que foi muito maior, com muito mais resultados em todas as áreas da minha vida do que o segundo ciclo. E aí, quando a gente tomou a decisão de vir para cá, eu vim plenamente consciente de que eu ia viver um período de transição, eu ia sentir um pouco de dor, mas que eu ia viver um ciclo altamente maior do que o terceiro ciclo. Então eu vim altamente confiante, porque eu percebi, quando você entende isso, que você tá fechando um ciclo... Gilson, então você quer dizer que você vai fechar esse 4º ciclo um dia e vai pro 5º? Não sei, se Deus permitir, se eu tiver idade. Minha mulher que fala, se acontecer alguma coisa, a gente tiver que ir pro Japão, ele vai, porque ele não para, ele é cigano. Assim, eu não garanto nada, eu não sei. Hoje eu dou a minha vida naquele ciclo que eu tô vivendo para ter o maior sucesso. Se eu vou viver o resto da vida fazendo isso aqui, eu não sei. Mas a minha esposa não acredita. Então, te dei uma resposta longuíssima, mas foi isso. Eu consegui obter, relativamente, para mim, um sucesso muito grande em todos esses ciclos que eu vivi. Aí. Interessante. Gilson, é muito bom, assim, você contar essa sua história, né? Todos esses 4 ciclos que você viveu. E um dos ciclos que me chamou a atenção foi que você parou de ser pastor porque você ganhou muito dinheiro. É isso mesmo? Eu fazia conferências de finanças, pregava em muitos lugares, ia para café de pastores, e sabe, café de pastores geralmente tem 2 tipos de café, né? Você tem o que vai todo mundo e tem o da sala exclusiva ali. Eu comecei a frequentar a sala exclusiva, não era o cara bambambam, mas já era o menorzinho da sala VIP ali. Então eu me conectei com muita gente grande do Brasil, muita gente séria, muita gente que não era séria, mas tem muita gente séria no Brasil, sabe, no meio cristão, mas...
Então, assim, eu fazia conferência de 3 dias, no final dava lá uma oferta lá que o pessoal ofertava, eu recebia um percentual daquela oferta. Aí aquilo começou a me fazer muito mal. Se você tem princípios, você tem valores, você começa a se incomodar com essas coisas. E aí eu li um livro que virou toda a minha cabeça. Um livro de um pastor de Singapura chamado Joseph Prince. Esse cara é um cara que eu admiro. Para mim, é o cara que possui hoje a teologia mais cristalina. Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas né, é o que eu acredito. Opinião, né? Em relação ao que eu acredito de evangelho. E aí, quando eu li o livro desse cara, o livro chamava Destinados a Reinar. E o livro tem umas letras douradas. Eu achei que era um livro que ia falar sobre prosperidade. Vou aprender mais coisas para ensinar na igreja. Só tomei pancada. E eu entendi que pelo menos 40% do que eu ensinava não era bíblico. E a partir do momento que eu não acredito naquilo que eu ensino, eu paro na hora. Então eu parei, rompi imediatamente com aquilo, sofri muito, entrei em depressão. Tenho fotos, deu muito mal. Enfim, eu tava num momento muito difícil. E um cara que me ajudou muito foi o Brunet. Por isso que eu tiro o chapéu, assim. Porque foi um cara que, mesmo na formação em coach dele, que não tinha microfone, não tinha slide, ele ficava com a apostila. Ele me lembra de mim. Quando abria a apostila, ele ficava falando. Era aquela aula assim, desse jeito. Só que ele sempre foi um cara muito bom, muito inteligente. Me ajudou muito, me destravou ali. E aí, dali, eu tem um livro voei dele, pra esse universo. Especialista em pessoas, que ele fala sobre isso, né? Não sei se você já leu esse livro. Não, não li. Ele fala exatamente sobre o que você tá falando. Que existe cada pessoa para cada fase da sua vida. E você tem que saber separar. Isso. E aí você vai, né? Você voa. Mas aí precisamos de todos. Sim. Porém, cada um no seu quadrado ali. Não, exatamente. Não, eu acredito, como eu tenho eu sonho, né? Eu sonho em poder ser aquele velho, tá um velhinho ali com a família sentado, se Deus me permitir, porque é Deus que comanda, e sabe, chegar os netos, os maridos das esposas, e aí, né, os meus genros, né, e falar assim, esse velho aí, o velho sabe, hein? Conta aí, sabe, aquele velho que conta história. Então eu sonho com isso, porque eu já vi tantos ciclos da minha vida, né, é um quarto ciclo, fora a minha infância e tudo mais, só que, na verdade, o que eu tenho muita alegria é porque eu tenho história pra contar que a gente venceu, não tem um testemunho, sabe? Eu tenho realmente, olha, cara, eu consegui vencer aqui, depois eu fui pra cá, vencer aqui, depois venci, tive resultados interessantes. Então você vai aprendendo, meio que você vai ficando forte no sentido de não ter mais medo de perder. Você fala assim, se perder, a gente vai de novo. E de verdade, deixando claro, não é que eu sou o bonzão, não. Eu acredito que eu sou mais amado do que a maioria, por Deus, cara. Porque eu acredito muito que, cara, as coisas vão fluindo de um jeito que é Deus. Entendeu? Você acredita também, né? Você foca, Totalmente. Você acredita, você vai, busca as coisas, consistência. Foco, consistência. É aquilo que todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz. Todo mundo sabe que você tem que gastar menos do que você ganha. Mas todo mundo gasta menos do que ganha. Entendeu? Então, assim, ter a informação não significa nada se você não usar ela a teu favor. Entendeu? Você já viu um vídeo na internet, Douglas, Isa, Gilson, que fala de um bilionário comentando que a riqueza pro cara é quando os filhos dele lembram dele ou lembram de ir na casa dele no Natal. Cara, quando eu vejo aquilo ali, eu penso, cara, qual é o histórico desse cara pra ter a oportunidade dos filhos dizerem, cara, eu vou na casa do meu pai. O cara é bilionário, ele pode, meus filhos podem dizer, eu vou pra Europa. Sim. O outro, vou pra casa da minha esposa. Cara, eu vou pra casa dos meus pais. Aí quando você falou, quando chega, fica velhinho, né? Eu sou o cara que desde... Eu namorei muito pouco, eu cresci na igreja, então eu namorei muito pouco, e toda vez que eu namorava eu queria casar, porque o meu sonho era casar e formar família. Então, assim, eu tenho um filho casado que mora no Rio de Janeiro. E aí, quando ele foi casar, ele falou assim pra minha esposa. Ele falou assim pra mim, olha, o meu sonho... Ele tava na semana de casar, naquele momento. Ele falou assim, meu sonho é ter um casamento como o que você tem. Legal. É isso que ele falou. Então, assim, pra mim, isso aí não tem mais... Não tem preço, né? Você não tem preço nenhum. Ser uma referência desse tamanho. É porque eu acredito muito que pros seus filhos desejarem casar e formar família, não está relacionado a como eu cuido dos meus filhos, mas está relacionado a como eles veem o relacionamento meu com a mãe deles. Isso. E vice-versa. Então, quando eles veem aquilo como um exemplo, eles falam assim, eu quero isso pra mim. Pô, eles continuam namorando até hoje, continuam brincando até hoje, continuam se divertindo. Eu e a Fabiana, nós somos os melhores amigos um do outro. A gente fala que isso é até um problema, às vezes, porque a gente meio que se basta. A gente tem muitos amigos, mas às vezes nem, vamos sair só eu e tu, vamos sair. Então, assim, a gente é muito isso, né? E aí acaba ajudando pra ser exemplo pros filhos e tudo mais. Eu concordo, exatamente. Pra mim, essa é a riqueza. Hoje, eu vivo
se Deus permitir, eu vivo para construir esse legado. É isso que eu tô pensando. Entendeu? Pois é, e no mundo onde se prega... eu me baixo, eu vou viver sozinho. É muito difícil hoje em dia as pessoas pregarem o matrimônio, pregarem a união. Hoje em dia tá tudo muito... As pessoas estão muito frustradas com isso. Então você vê um jovem querer casar com uma referência vindo dos pais é sensacional, é manter a tradição. Loucura. E aquilo, né? No mundo que a gente está cada vez mais vivendo hoje, o certo parece errado. Pois é. O certo parece errado. E parece que eu tô falando assim, não, então, porque o meu filho olha o meu casamento com referência, parece que o meu casamento é perfeito. Mas não existe casamento perfeito. Eu já pensei em separar várias vezes. A minha mulher já pensou em separar, acho que mais vezes do que eu. Só que a questão toda que eu acredito é que o que diferencia é você decidir, insistir com as dificuldades, apesar das dificuldades, apesar das dores, apesar de insistir. E entender que você tem um propósito maior, entendeu? Entender que as consequências vão ser dolorosas e tudo mais. E isso vale pra tudo, gente. Vale pra vida, pra negócios, pra qualquer coisa, né? Se você aprender, se você for treinar sua mente pra desistir sempre... Eu sempre brinco que quando eu tô num evento, eu faço uma brincadeira com as pessoas. Eu falo assim, dá um high five quem tá do seu lado e diga, tô gostando disso. Só que eu faço isso várias vezes. E a pessoa já fala assim, caraca, mano, esse cara de novo mandando dar high five nos outros. Aí eu falo assim, eu tô irritando você de propósito. Porque se você já desistiu de dar um high five na pessoa que tá do seu lado, qualquer coisa você desiste na vida. Sabe, as pessoas desistem muito fácil de qualquer coisa. E elas não entendem que elas estão treinando a mente dela todos os dias. Quando você... pega essa garrafa aqui, foi jogar no lixo, bateu do lado aqui era o lixo, bateu do lado, e você vai embora, você tá treinando pra não terminar as coisas. Você não tá treinando a ser mais limpo e botar o lixo no lixo. Isso vai muito mais profundo. Você tá treinando a não terminar o que você começou, porque o teu objetivo era pegar a droga da garrafa e jogar no lixo. Se você não terminou isso, você tá mandando uma mensagem pro seu inconsciente que não tem problema não concluir as coisas. Aí a pessoa olha pra trás, vê 20 anos sem concluir, sem fechar ciclos, aí ela não entende que a vida dela tá uma bagunça. Exato. Porque ela não... É mais fácil treinar nas pequenas coisas. Se você quiser criar um hábito de correr, começa primeiro a caminhar 5 minutos por dia. Porque pra mim o mais difícil de correr é levantar da cama, botar o tênis e sair. Porque depois que tá na rua, já tô aqui mesmo. Pra poder durar. Do hábito. Faz isso 5 minutos. Por dia. É verdade que o nosso cérebro, ele não entende às vezes o que é realidade e o que é fake. Porque muitas vezes a pessoa fala, cara, pensa... memorize, vai nos ambientes. A gente foi, eu e o Douglas fomos num evento de iate, lá em Miami. Maneiro. Cara, eu falei pro Douglas no final, parece que meu cérebro fez um download de um ambiente que não era Cara, eu não tenho iate de 150 milhões de dólares. E quando a gente olhou aquilo, parece que o meu cérebro diz, eu não sabia que isso podia acontecer, pode ter. Então, existe mesmo essa realidade que você cria a realidade dentro da tua mente? A PNL fala... de... A PNL fala muito sobre isso, né? E eu acredito muito, assim... Mas eu gosto de usar exemplos mais simples, assim. Por exemplo, você assistiu um filme, você se emociona com um filme. Você não sabe que ali é um ator? Você não sabe que aquilo ali não é real? E por que você se emocionou? E por que você estava torcendo pro cara vencer? Às vezes você vai assistir um filme que, sei lá, é bíblico ou de uma história real. Você já sabe o que vai acontecer. E por que você se emocionou ainda? Por que você se empolgou se você já sabia o resultado? Tu vai assistir o Harry Potter. Você já sabe que o Harry Potter, no final, ele vence. A gente sabe. E por que você assistiu, sei lá, 4, 5, 6 filmes? Né? Então, por quê? Porque a nossa mente, ela facilmente se distrai e ela confunde o que é real do virtual. Por isso que a gente tem uma frase que o pessoal fala que é coach, enfim, as pessoas gostam de falar o que elas quiserem. Mas é porque o ambiente sempre vence. Por quê? Você se acostuma com aquilo. Você começa a aceitar aquilo. Então, tudo que você aceita, aquilo passa meio que não ser mais uma dor pra você. Se não é uma dor, não te incomoda. Se não te incomoda, tu não quer mudar. E se tu não quer mudar, tu vai continuar na mesma. É um processo. Então, eu acredito sim que o real e o virtual se confundem, e aí você pode usar isso a seu favor, que é o que você falou. Vai num negócio de rico, vai lá ver, se respirar aquele ar, entender como é que as pessoas pensam. Claro que eu acho que hoje, cada vez mais, tem que tomar muito cuidado, porque existem a galera usando isso para só tomar o seu dinheiro. Então, tipo assim, não, você tem que estar em todas as mentorias possíveis e imagináveis. Não, às vezes tem uma mentoria que não é para você. Eu acredito que você tem que comprar cursos, se imergir, conhecer pessoas. É uma coisa que eu sempre fiz, né? Mas
você tem que também medir, tem que pensar. Senão você só vira o cara que é comprador, consumidor. E não o cara que vai usar. Então, tipo, você foi lá comprar um curso de $10 mil. Tá bom, então bota na tua cabeça. Eu não vou comprar mais nenhum outro curso enquanto eu, no mínimo, não fizer 10 vezes o que eu gastei nesse curso. O que eu aprendi? O que eu vou usar disso aqui? O que eu vou... Sabe? Então é isso. Eu fui fazer um curso com o Tony Robbins em Londres uma vez. E eu assisti o documentário Eu Não Sou o Seu Guru na internet, na Netflix. Sim. Que vale muito a pena assistir quem não assistiu. Ele escreveu um livro também, né? De Sim, tem finanças, vários muito bom, best-sellers e tal. E aí, quando eu assisti, eu falei, cara, um dia eu vou. Eu duro assistir esse documentário, não tá quebrado. E eu falei, um dia eu vou num evento desse cara. E eu fui a Londres nesse evento. E aí a gente fez a caminhada na brasa, que ele faz também no final, 13 mil pessoas andando na brasa. Muito legal, evento bem emocional, com muito ensinamento. Só que eu saí de lá falando o seguinte, cara, eu vou pegar tudo que esse cara ensinou, eu vou transformar num evento e vou vender esse evento no Brasil. E não vou esconder, eu vou falar, aprendi com o Tony Robbins, se você quiser, vai lá em Londres e aprende a mesma coisa. Se não, aprende comigo aqui mais barato. Eu falava exatamente isso. Esse evento virou um evento que o maior evento que eu fiz, chama Eu no Controle. São só princípios que eu aprendi com o Tony Robbins. O maior evento eu botei 2.500 pessoas. Só pra me assistir, 2 dias de evento. Eram todos os princípios que eu aprendi. Eu montei a apostila baseada em toda a apostila do Tony Robbins. Eu copiei o Tony Robbins. Aí tu falou assim, mas o que você acha? Não, eu copiei e falava pra todo mundo. E aí foi muito legal, que quando ele foi no Brasil, e aí o pessoal falou, e aí, o que você acha? Eu vou lá assistir. Eu falei, cara, se tu não pensa em assistir esse cara em Londres, ou em Miami, ou em Las Vegas, quando ele faz evento, vai, porque pode ser a tua única oportunidade de assistir ele ao vivo. Aí eu ganhei um ingresso VIP lá e fui. Aí eu ficava recebendo um WhatsApp de aluno assim, prefiro o meu Tony Robbins brasileiro, eu pensava me zoando. Porque ele falava um monte de coisa que eu já falava, mas eu falei, gente, eu... Só que com o jeito carioca de falar. Só que eu acho que quando tu é transparente, a transparência vende. Isso. Isso gera muita credibilidade. Porque a pior coisa que tem é o cara chegar no evento do Tony Robbins e falar assim, não acredito que o fulano copia ele. Porque o fulano falou que criou, e isso acontece o tempo inteiro. Agora, não, Verdade. de mim não vão falar. Porque eu já falo na cara já, ó, copia esse cara mesmo. Claro. Cara, não, eu gosto de você porque você falou que copia mesmo. Claro que eu copio, mas eu copio e falo do meu jeito. Falo no jeito carioca, entendeu? Exatamente. Agora, Gilson, o seguinte, a galera que te acompanha nas redes, hoje em dia você é crítico com a situação atual do Brasil, né? E, óbvio, pelo que anda acontecendo. E aí você faz muitas comparações de Estados Unidos com o Brasil. Quem te assiste... por um acaso, pegou um vídeo teu lá e assistiu você fazendo comparação de preço, isolado. Não define exatamente o que você quer transmitir. Nesse exato momento, eu te dou a oportunidade de dizer o porquê que você faz as comparações, qual é o seu objetivo nesses vídeos. Cara, assim, eu tenho muita gente, eu acho que todo mundo aqui tem muita gente que ama e que mora no Brasil e que muitas dessas pessoas jamais vão ter a oportunidade que eu tive de vir para os Estados Unidos e viver num país como esse. Então eu não tô aqui por mim, eu tô aqui pelos meus filhos, pelas minhas filhas, né? Elas estão estudando aqui, a minha filha de 10 anos, que chegou aqui com 8, ela já fala um inglês... melhor do que a de 15, que já chegou aqui com 4 anos de inglês, né? A de 8 nem estudava inglês. Então, assim, você vê a estrutura, você vê eu poder estar com um bom relógio andando por aqui sem medo, com um tênis legal, com uma roupa legal. Na verdade, assim, eu poder desfrutar das minhas conquistas. No Brasil, quem tem sucesso, na maioria das vezes, não pode desfrutar, ou se desfruta escondido. Se você tem um bom carro, aí tem que botar carro blindado. Para o americano é um absurdo ter carro blindado. Eles acham, pô, como assim? Tu é um tanque de guerra? Como assim que você vai blindar um carro? Né? Então, assim, então a gente tem pessoas que a gente ama no Brasil. A minha visão, ela tem alguns objetivos, eu não vou falar todos aqui, porque ela também tem uma visão comercial. As pessoas que querem morar nos Estados Unidos, eu tenho produtos para isso, então ajuda a ir atrai as pessoas, óbvio. A gente usa a internet para fazer grana também. Só que o meu coração é mostrar para as pessoas e criar talvez uma consciência de que, infelizmente, ou elas tentam mudar alguma coisa que eu não acredito pelo voto, sendo bem sincero, não interessa quem vai ficar lá, porque a política ela alterna muito. Então, assim, você vê aqui nos Estados Unidos, alterna esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, só que o país continua crescendo, porque existe uma cultura por trás muito forte. O
povo tem uma mentalidade diferenciada. Então aqui o país prospera com a esquerda e com a direita. Ah, não, vai vir um economista falando, não, mas o Biden... Não, cara, esquece isso. Eu tô falando assim, no prato de comida do americano, dia a dia mesmo. no dia a dia, no trabalho, no bolso do cara, muda muito pouco. Impacta se ele vai financiar uma casa com juros mais altos ou mais baixos, se a economia vai estar mais acelerada ou não, se o cara vai lucrar mais ou não no ano. Mas se você pega um recorde de 30 anos, não importa se foi esquerda ou foi direita nesse país, a cultura é forte. Então, quando você começa a abrir os olhos do brasileiro, existe uma esperança remota, talvez um jovem que está assistindo, dele começar a entender que ele precisa pensar fora da caixa. Hoje mesmo eu respondi um comentário de um cara que ele fez um comentário... Agora eu não vou lembrar... Eu acabei de responder o vídeo dele, eu perdi aqui na mente agora. Eu posso até olhar aqui pra ver. Mas, lembrei, que ele tava falando, que ele comentou assim, que eu pergunto pro 38ão até, eu tava com o Renato 38ão no podcast, eu falo com ele assim, pô, agora tu tem uma filha americana. E aí, que ela nasceu aqui, a filha dele. Aí o cara falou assim, americana não, estadunidense. Por quê? Porque isso é só um discurso da esquerda pra idiotizar ele. Porque se ele for parar pra pensar, se ele quiser ter preguiça e for no chat GPT, porque eu não recomendo ninguém ficar só vivendo no chat GPT, mas se ele quiser ter preguiça, ele vai entender que não tá... as pessoas, o americano não é chamado de americano porque os Estados Unidos está na América do Norte. É porque no nome do país tem a palavra América. É Estados Unidos da América. O nome do Brasil tem República Federativa do Brasil. Então, se o brasileiro quiser ser chamado de republicano, não estava errado. De federativo, não estava errado. E de brasileiro, não está errado. Ah, não, mas eu também sou americano que estou na América do Sul. Não, mas o americano não é chamado de americano porque ele está na América do Norte. É porque no nome do país dele está América. Aí tu fala assim, pô, mas uma coisa boba. Mas são as coisas mínimas de jogar o negócio no lixo e não voltar para pegar porque caiu errado, é que você vai construindo uma cultura. Então a ideia é começar a falar pro cara assim, se ele quiser pensar, né? Porque às vezes ele só quer que as pessoas pensem por ele. Se ele quiser pensar, ele começa a falar assim, cara, realmente, será que eu posso começar a pensar diferente, agir diferente? Porque é possível, porque, óbvio, tem N pessoas prosperando no Brasil. É possível prosperar no Brasil. Eu prosperei em 3 ciclos da minha vida no Brasil. Eu consegui resultados maravilhosos. Só que, realmente, o que eu consegui aqui em 2 anos já tá assustadoramente cobrindo o que eu consegui nos últimos 40 da minha vida no Brasil. Tô falando de resultado financeiro. Aí eu falei assim, cara, porque eu vivi uma vida no Brasil de 50 mil reais, mas eu gastava os 50 mil. Então eu só tava queimando. Aí quando eu fui ver o que eu tô vivendo aqui, eu falei assim, cara, é assustador esse país. Quando você faz as coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, se você estivesse no Brasil, você teria um Jaguar? Cara, eu tinha muita vontade de ter um Jaguar, mas eu tinha medo de... É um alvo, né? Andar com Jaguar. Eu tinha da Hyundai, um Tucson, New Tucson. Comprei um New Tucson 0 e eu já tinha medo. E as pessoas achavam que era o melhor carro. Aqui é o New Tucson aqui. Qualquer um tem. Um SUV, né? Um pequeno. E aí eu tinha medo. Eu tinha vontade de ter um F-Pace. Tinha muita vontade de ter um F-Pace. Na época lá, eu queria comprar um vermelho com roda preta, que eu tinha uma empresa que a logomarca era vermelha e tal. Mas eu tinha muito medo de comprar. E não é só medo, não, né? Porque também era mais difícil comprar, porque era muita grana. Era muita grana. Seguro, caro, IPVA, tudo. Seguro, IPVA, tudo mais. É muito difícil o acesso. Se a gente for falar de poder de compra, cara, não tem como. Não. O pessoal tem até raiva quando fala de poder de compra. Fala da saúde. Pô, cara, eu tenho uma filha especial aqui que tem diabetes tipo 1, tem vitiligo, faz todo o tratamento dela aqui, recebe medicação, recebe tudo. Mesmo declarando um imposto de renda alto, que eu tive que devolver uma grana pro seguro-saúde. Ainda assim, se você coloca a média mensal, eu pago um valor muito baixo de seguro-saúde aqui para ter acesso a tudo, sabe? A minha média hoje da minha família ficou em $850 por mês. Eu pagava 3 mil no Brasil. E não adianta vir querer converter, porque ganha em dólar, paga em dólar, ganha em real, paga em real. Exato. Então, essas coisas são realmente poderosas desse país aqui. Eu acho que tem 2 coisas. Na verdade, tem uma coisa que é mais importante, não tô falando de coisas espirituais, tá? Mas tem uma coisa que é mais importante do que a sua própria vida, que é a nossa liberdade. Do que adianta você estar vivo preso. Concorda? Você tá lá preso numa cadeia. Não muda nada. Você só tá sobrevivendo ali a umas... Então, a nossa liberdade é mais importante que a nossa vida. Né? Tô falando num ambiente aqui físico, aqui, nesse plano aqui. A nossa liberdade. Então, assim... e o que proporciona você ter uma liberdade relativa, que ainda assim não é a liberdade, né? É segurança. E hoje, pra mim, o tema mais maltratado no Brasil
Não é nem a questão política. Eu sei que envolve a política, mas é a segurança. Hoje o brasileiro ele tá muito mais desanimado, principalmente de classe média para cima, ele tá muito mais desanimado com a segurança do que com a política. Claro. Ele tá desanimado com a política. Sim. Mas se ele tivesse segurança, se algumas coisas tivessem ali, que se dane, deixa o cara roubar lá, eu vou viver minha vida. Daqui 4 anos muda e acabou. Mas a segurança não é a cada 4 anos. A gente ouviu o que aconteceu nas eleições, ele roubou, mas fez. E o povo... Olha a lógica, ele roubou, mas fez. É isso aí. Então, porque assim, a mentalidade nossa, e eu me incluo, porque eu sou brasileiro e não tenho a mentalidade americana, tô aprendendo. A mentalidade nossa é muito egoísta. A gente é muito egoísta. Eu sou muito egoísta. Então, a gente tá sempre pensando na gente. Você vai entender... eu até citei isso ontem no podcast que eu tava, que é o seguinte... Qual é a sensação que a gente tem? Quando você consegue vencer fazendo uma faculdade no Brasil. Então você foi lá, fez uma faculdade, ou estudou num colégio particular e foi para uma pública, ou estudou no particular e pagou uma faculdade particular, venceu profissionalmente, está ganhando muito dinheiro. A sensação que esse brasileiro tem é de que, assim, eu venci apesar do país. Eu venci apesar dos políticos. Então esse cara não doa dinheiro para a faculdade. Vou doar dinheiro pra faculdade? Não é cultural brasileiro. Esse cara, ele quer acumular dinheiro pra proteger a família dele, deixar uma herança pra que os filhos não sofram o que ele sofreu. Aqui nos Estados Unidos, o cara, quando vai pra faculdade e vence, quando ele prospera, a primeira coisa que ele quer ser é um dos maiores contribuintes da universidade que ele se formou. Ele contribui pro time de futebol, de basquete, ele contribui pra aumentar o salário dos professores. E aí ele quer que o filho dele estude na faculdade que ele estudou, porque ele tem um senso de gratidão com o país. E usa as camisetas, né? Exato. Não, placa de carro da universidade, e às vezes alumni e tal. Faz 20 anos e continua com aquele investindo, porque quando você bota uma placa de carro da universidade, você tá mandando dinheiro pra universidade. Então, assim, esse cara tá sempre querendo contribuir porque ele tem um senso de gratidão para com o país. Então, o cara aqui não é patriota porque ele tá defendendo um esquerda ou direita. A bandeira do país é porque ele sabe que tiveram pessoas que morreram por ele nas guerras. Por isso que ele respeita, porque qualquer evento esportivo vai pedir para levantar um militar para ser homenageado, para ser aplaudido. Então, assim, esse país é construído por uma mentalidade de gratidão do seu cidadão para com o país. A gente aprendeu que se tu não for malandro, tu vai ficar para trás. Se tu não pensar em você e na sua família, as coisas não vão acontecer para você. Então, nós aprendemos a nos proteger e ser mais egoístas, porque a gente acredita que o nosso sucesso é apesar do país, apesar da violência. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí. E, de certa forma, tem a ver, porque você vai olhando, cara, e aí, não é isso mesmo? O empresário é demonizado, é muito difícil as coisas. Então, é uma coisa muito cultural, é muito difícil mudar. Eu acredito que o Brasil vai ser sempre um país nota 4, nota 5, que quando vai repetir de ano, aí estuda pra passar, melhora um pouquinho só pra passar de ano. Aí depois volta pra nota 4, nota 5. Não acredito. O Brasil podia ser a maior potência do mundo. Ele tem tudo de bom. Tem recursos naturais. Mas não vai ser. Impressionante, não tem né? Não tem como. Não é um país que vive em guerra, não é nada, né? E tem esse problema. Uma guerra interna, né? Você joga uma semente lá, um mês depois você vai lá, tem uma árvore nascendo da semente que você jogou. Eu pego um morango desse aqui, boto na terra, daqui a pouco tá um monte de pezinho de morango lá. Ó, e aquilo, assim, você tem pessoas honestas prosperando no Brasil, ainda existem. Mas é aquilo, eu sempre falo que se você quer ter resultado, você tem que aprender a regra do jogo. E, infelizmente, em grande parte das coisas que acontecem no Brasil, a regra do jogo não tá ligada a questões corretas, a ser honesto. A regra do jogo tá em ser amigo de um político, a ter o policial que não sei o que lá, a ter falando de Rio de Janeiro, é bicheiro, é milícia, não sei o que lá. Então, assim, a regra do jogo é a regra de quem criou. É verdade. Então, se você seguir a regra ali, seguir a cartilha, você consegue ter sucesso. Um cara como eu, que tem habilidade para falar, que se comunica bem, se eu quisesse levantar uma bandeira aí política muito forte, seja para qualquer lado, tá? Se eu quisesse levantar forte mesmo, batendo, daqui a pouco algum partido me abraçava aí e eu ia me candidatar, mesmo que não vencesse. Aí ganha um carguinho, aí ganha não sei o que lá, continua aqui, ó, fala isso aqui agora pra mim, fala isso aqui. Aí acabou. Aí você... Então, assim, se você joga a regra do jogo, você consegue ter o teu. Entendeu? Então, tem muita gente que vai sendo comprada, e
o povo vai ficando para trás, entendeu? Então é muito difícil isso. Então, o que eu gosto desse país é o seguinte: tem gente roubando? Tem corrupção? Tem. A lei funciona? Funciona, mas às vezes também não funciona. Não é a perfeição dos Estados Unidos. Não é isso. Só que esse país é o seguinte, meu amigo. Qualquer pessoa, num período curto aqui, o cara em um ano, ele pode sair de uma classe social e ascender a 3, 4, 10 classes sociais num período de um ano. Uma pessoa simples aqui, que aumenta $1.000 na receita dela, isso muda completamente a vida dela, a qualidade de vida. $1.000. $1.000 o cara sai de um Corolla para um Jaguar. Ou de um Cruze 2011, que foi o primeiro carro que eu tive aqui, para um Jaguar. E não é nem precisa ser $1.000. Você tá entendendo? O cara melhora o restaurante que ele vai, né? Esse lugar aqui é o lugar que o dono da obra e o peão conseguem comer no mesmo restaurante. Exatamente. No Brasil é impossível. Falo muito isso. No Brasil é impossível. Ô, Gilson, mas existe também nos Estados Unidos a regra do jogo, né? Porque o que eu vejo... Completamente. E principalmente quando eu falo a regra do jogo, é a regra do jogo do brasileiro que chega nos Estados Unidos e aí ele tem 2 caminhos. O céu e o inferno, brincando, mas o céu é aquela regra do jogo que o cara começa a entender como os Estados Unidos funciona. E o inferno é aquela regra na qual o cara se acomoda e vai para a bolha brasileira. Sim. E ali chega e fica numa zona de conforto e fica. Sim. Às vezes vive bem, às vezes vai levar uma vidinha querendo com o sonho de voltar pro Brasil. Essa regra do jogo do brasileiro que vai para o mercado americano, você tem visto isso acontecer? As perguntas que os brasileiros te fazem é nesse caminho ou é no caminho da bolha e da acomodação? A gente vai olhar o seguinte, eu acho que, sei lá, eu vou citar números que não existem. Tô inventando números aqui, mas é só para tentar dividir essa pizza aqui. Eu acho que 80%, quase 90% do imigrante brasileiro que vem para cá, ele vai viver a vida que todo mundo vive. Ele vem aqui, não se preocupa com documento, e às vezes tinha até chance de estar bem documentado. Ele não se preocupa com documento, ele não se preocupa em falar inglês, ele vai arrumar um emprego ou na construção, ou na limpeza, ou em restaurante, e ele vai ficar fazendo isso pro resto da vida. Desse bolo de 80 e pouco, 90%, vai ter um percentual que vai ser, no mínimo, inteligente, mesmo sofrendo, vai gastar a vida dele, mas ele pensando assim, cara, no Brasil eu ia ter no máximo uma aposentadoria de um salário mínimo. Então eu vou ter pelo menos uns 5 casas alugadas lá e uma pra eu morar, chegar lá eu vivo melhor do que todos os meus familiares. Se o cara faz isso por 20 anos, ele acha que gastar 20 anos da vida dele pra fazer isso, tem gente que faz até mais. Tem gente que viveu coisas... E o pessoal fala assim, não, naquele tempo era assim. Não, dá pra o cara fazer hoje se ele se planejar, entendeu? Beleza. Mas aí é a escolha da pessoa, tá? Se é certo ou errado, pra mim é o que... Tá bom pra você? Então tá bom, meu amigo. Tá entendendo? É isso aí. Pra mim não tá bom viver isso, né? Aí você tem uma outra parcela. Você tem uma parcela que vive na bolha de brasileiro, mas que encontrou oportunidades pra prosperar consideravelmente. Então, assim, eu tenho aqui parceiros, amigos, inclusive sócios, que faturam $20 milhões por ano aqui, falando de faturamento bruto. E só trabalham com brasileiro, praticamente não falam inglês, porque se o teu universo é só de brasileiro, tu não vai falar inglês. Não adianta que não vai. E prosperou pra caramba, e não precisa. Porque Orlando é uma cidade brasileira próspera. Isso mesmo. Brasil Que deu cada certo. vez mais, né? Então, assim, e aí eu entendo que o cara tá prosperando e tal. Eu mesmo tô num ecossistema todo de brasileiro, entendeu? Então, cada vez mais que você vai crescendo e você vai obtendo resultado, mais difícil vai ser você sair desse ecossistema. E o ser humano tende se eu tô tendo um resultado, por que eu vou mexer nisso? Eu vou... Tu achou uma pepita pepita não, você achou um terreno que tem petróleo. Você vai sair de lá se ainda estiver dando petróleo? Você não vai, você vai continuar extraindo até acabar o petróleo. Depois você pensa em outro lugar, mas você vai extrair. Então, assim, aí o cara vai vivendo aquilo ali. Só que tem uma parcela também pequena que veio aqui com documentação, que fala inglês, que tem uma formação, que talvez tenha uma licença, porque teve que validar, passou pelaquela dor inicial, porque eu acho que essa é a importância, você tem que decidir. Dor você vai sentir, você só tem que decidir a hora que você quer sentir essa dor. E aí, estão pessoas que entraram no mercado americano e estão muito bem também, entendeu? Não tem como comparar com o empreendedor. Não tem, é impossível. O cara trabalha lá e ganha $14 mil. Não tem como comparar com um cara que faz 20 milhões por ano. Não tem como. Sim. Entendeu? O cara que tá assim, cara, acho que vou ter que comprar 2 aviões esse ano pra poder bater no imposto. Não tem como. Exato. Entendeu? Então, assim, empreendedorismo vai sempre vencer, na minha visão, se for feito de forma correta e seguir as regras do jogo. Eu cheguei aqui pensando da seguinte forma.
vou ouvir as pessoas que eu acredito que têm credibilidade, que têm resultado e que estão numa posição aonde eu gostaria de estar. Então, eu deixei de fazer muita coisa aqui que eu poderia ter me ferrado porque eu ouvi as pessoas certas. E, geralmente, as pessoas certas, elas não vão te cobrar porque você tem relacionamento, né? Não é alguém que você não conhece, chegou na internet, aí o cara vai querer te cobrar. Mas, geralmente, é alguém que você criou um relacionamento, criou um nível de confiança e ela não tá ganhando nada em te dar uma dica do tipo, não faz isso que tu vai se ferrar. Porque eu já me ferrei. Quando eu ouço isso, eu já tô num nível de maturidade que eu nem penso 2 vezes. Eu nem penso, não faz isso que você vai se ferrar. Não, acabou, já tá decidido. Acabou, tá decidido. Eu deixei de abrir aqui, de entrar em negócios, que depois eu falei assim, rapaz, eu tenho um amigo que fala sempre, ó, tu já tá me devendo dinheiro, hein, porque tu ia tomar uns golpes aí. Não, eu aprendi a ouvir. Ô, Gilson, o brasileiro que hoje tá vindo aqui para os Estados Unidos, pelo que eu ouço aí da galera, ele tá vindo com um perfil diferente do que vinha no passado, né? Muita gente com um perfil muito diferente. Agora tá vindo um brasileiro empresário, brasileiro médico, brasileiros milionários ricos, tá vindo essa galera pra cá. Mas eu queria que você desse uma dica para um brasileiro que vem aqui nos Estados Unidos com um passaporte de turista e chega aqui, fica vislumbrado por tudo que encontra aqui e vê aqui uma oportunidade de ter uma vida que o Brasil não vai proporcionar. Sim. Qual a dica que você dá para esse cara que acabou de chegar como turista, tá aqui, para esse cara vencer? A primeira coisa que esse cara precisa focar é na documentação. Ele vê se tem um caminho pra ele. Então, procurar uma pessoa séria. Se ele precisa de conselho jurídico, ele tem que procurar um advogado licenciado nos Estados Unidos. Se tá aqui na Flórida, um advogado licenciado na Flórida. Eu não sou advogado, não dou conselho jurídico. A minha empresa é totalmente especializada em ajudar as pessoas na parte editorial. Eu tenho uns 10 escritórios de imigração que montam cliente pra mim. Então, a gente ajuda em parte editorial, a gente ajuda com melhorando o currículo do cara, fazendo assessoria de imprensa, lançando livro. Tem um ou outro cliente que, eu quero fazer uma self-petition. Você vai fazer sozinho? Você não precisa de advogado? Não. Então eu te ajudo no que diz respeito a texto. Carta, business plan. Pô, já fiz N business plan. Então a minha empresa faz esse tipo de coisas. Só que o cara chegou aqui, tá perdido? Senta com o advogado, cara. Senta com o advogado, com alguém que vai dar conselho jurídico pra ele, sabe? Mas advogado de verdade. E eu falo o seguinte, nem fecha com o cara, paga, porque o brasileiro não tá acostumado com isso. Meu amigo, pra você sentar na frente de um advogado razoavelmente sério, ele vai te cobrar de 150 a 200 dólares pra você te ouvir 30 minutos a 1 hora no máximo. Mas eu já não quero perder 200 dólares. Então tu já vai se ferrar aqui na América. Porque time is money, cara, de fato, não é igual ao Brasil. Aqui é dinheiro. Então o cara... mas pô, o cara falou que só pra conversar comigo é 200 dólares. Filho, tá barato ainda. E não tá tem, barato. Não tem pechincha, né, cara? Essa história Quanto custa ser mal orientado e você cagar com o teu status aqui e a tua família nunca mais poder se legalizar? Exato. Quanto que custa isso, cara? Então, 200 dólares você parar com um advogado sério, você pedir alguém uma orientação. Cara, você me indica um advogado. E outra coisa, advogado sério, não advogado porte HD que fica querendo te vender besteira aí pra se ferrar aqui com documentação. Entendeu? Então, assim, aí o cara tem que... Porque pra mim é o seguinte, a prioridade de quem quer morar nos Estados Unidos tem que ser documento. O cara tem que perder... a frase que eu falei pra um casal de amigo foi: passa fome, mas foca no documento. É documentação. Sabe por quê? Eu acredito que o inglês abre mais porta que o documento aqui, tá? Eu sou muito transparente com isso. Cada um tem o seu tempo aqui dos Estados Unidos. Se o cara fala inglês, ele vai ter melhores oportunidades, às vezes, de alguém que tem documento e não fala inglês. Agora, se tu tem documento, fala inglês, você já tem várias coisas bem interessantes. Se tu tem documento, fala inglês e tem uma mentalidade empreendedora, é impossível tu não prosperar. Não tô falando que você vai ficar rico. Eu tô falando de prosperar, ter uma vida abençoada, próspera aqui na tua vida. Então, documento, falar inglês e ter uma mentalidade empreendedora. Porque mentalidade empreendedora, você pode empreender na empresa dos outros. Entendeu? Gilson, mas aí aqui vai ser mais fácil, eu vou trabalhar menos. Não, você vai trabalhar muito mais do que no Brasil. Eu trabalho mais do que eu trabalhava no Brasil. Exato. Não tem nem feriado, não tem nada pra o resultado vale a pena. Exatamente. Só que o resultado vale a pena. Então a gente foi a Nova York com a família agora no Spring Break, vou ao Brasil no meio do ano, comprei uma casa que já tá em construção e vai me entregar em dezembro. Minha mulher já tá falando, eu acho que vai ter que trocar de carro para ajudar no imposto da empresa. Aí ela tá vendo um Escalade, não sei o que eu falei, Escalade no Brasil é 3 milhões de reais. Falei, cara, tu vai olhando e falei, caraca, o que tá acontecendo aqui? O negócio acontece muito rápido aqui. Então, assim, aí a gente já tá falando de comprar um cruzeiro, que é baratinho. Cruzeiro é uma merreca aqui de sair aqui de Porto Canaveral. Falei assim, caraca, eu sempre fui de viajar.
Viajei já para vários países. Só que aqui eu vou vendo que com dólar, com dinheiro... Fui pra Europa com dólar no bolso, praticamente 1 por 1. Nunca tinha vivido isso. Isso é uma vantagem gigantesca, né? Então, assim, Uma moeda para o forte. estilo de vida que eu gosto, pro que eu quero pras minhas filhas, pro que eu quero pra minha família e pra tudo que eu construí, eu tô no lugar que eu queria estar. É pra todo mundo? Não é. Não é pra todo mundo, porque não é todo mundo que vai aguentar dor, não é todo mundo que vai aguentar ficar longe de parente. Porque eu tenho 2 anos e 2 meses que eu não vou no Brasil. Já trouxe minha mãe pra cá, meu pai, vieram passar Natal, Ano Novo. Enfim, mas tem gente que a gente não veio pra cá, que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer ver. Mas, cara, a vida é sobre você fazer escolhas difíceis. Sim. Tá entendendo? Então, te respondendo foca no documento. Aí às vezes eu vejo assim, eu tô aqui, meu marido ganha que tá... Tava conversando com uma amiga esses dias, um casal. Meu marido ganha aqui que sustenta a nossa casa, cara, mas eu tô aqui, queria fazer alguma coisa. Falei, então, já que teu marido sustenta a tua casa, não faz nada. Não arruma trabalho, não faz nada. Entra agora num curso de inglês e aprende a falar inglês se você não fala inglês. Aí ela falou assim, não, mas eu já tô fazendo uma vez por semana. Não, você não entendeu. Você vai estudar inglês de domingo a domingo. Você vai fazer um curso de segunda a sexta e sábado e domingo você vai se emburacar pra lugar que só fala inglês e você vai aprender a falar inglês. Bota na tua cabeça o seguinte, vai ser o ano mais difícil da minha vida, porque eu não vou fazer nada, não vou passear, não vou fazer nada, mas eu vou falar inglês no final de ano. Você vai falar inglês. A gente tem que ser intenso com essas coisas, sabe? E faz toda a diferença, cara. Morar na América e falar inglês, se comunicar, ser Rapaz, eu sofro com esse negócio, porque o meu inglês é uma droga. Me comunico porque eu não tenho vergonha. Não, e eles têm maior paciência. Eu vou na força... Eles têm maior paciência. Quando eu não consigo, se for uma coisa muito séria, é que eu vou pro Google Tradutor. Mas senão eu vou tentando entender, aí tu vai vendo que vai melhorando. Exato. Quando você faz a mesma coisa, farmácia. Farmácia eu já consigo me virar, porque eu vou lá pegar remédio da minha filha direto. Então eu vou lá, já vou... Só que assim... Eu só trabalho com brasileiro. Então eu tenho um nível de dificuldade absurda. Aí tu fala assim, pô, mas e aí? Por que você não entra no curso de inglês? Hoje não é minha prioridade. Hoje não é minha prioridade. Senão eu não estaria fazendo tudo que eu... Exatamente. Então a gente tem que ser inteligente, né? Então você tá ali. Tá funcionando? Agora, se eu tivesse vivendo um resultado muito tosco, eu falo assim, não, eu preciso falar inglês. Porque hoje, se eu boto o meu LinkedIn, que eu falo que as pessoas não entenderam isso ainda. O americano, cara, ele usa o LinkedIn mais do que Instagram, gente. É verdade. Cara, se tu tem documento, bota teu LinkedIn em inglês e começa a fazer um trabalho bonitinho, bota o LinkedIn Premium, você vai receber convite toda semana. Claro, dependendo do teu currículo, né? Não tenho nada, não vai receber convite. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse com inglês pra nível de dar palestra, com todo o currículo que eu tenho, que eu sei que é muito bom, e eu botasse meu LinkedIn em inglês, eu ia receber no mínimo uns 3 a 4 convites pra dar palestra pra empresas aqui nos Estados Unidos, com todo o conhecimento que eu tenho. E as coisas só vão abrindo. Aí o cara, leva esse cara que é bom, leva esse cara que é bom. Cara, uma palestra aqui, razoavelmente uma empresa vai te pagar 10, 12 mil dólares. Se eu dou 4 palestras no mês... Pronto, resolvido. Você tá entendendo? Mas de uma empresa americana. Tá no budget dela lá. Ela vai te contratar sem dor. Ela vai pagar sua passagem. Às vezes é remoto, cara. Sentado com blazer de cueca. Tu vai dar uma palestra remoto, o cara vai pagar 4 mil dólares. Me dá esses 4 mil aí que eu vou falar aqui do meu quarto aqui. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Só que as pessoas se fecham o seguinte, eu acho que é só faxina. Beleza. Se eu tivesse... Eu não precisei trabalhar na faxina, na construção. Eu vim disposto a tudo se tivesse que acontecer. Porque, pra mim, a prioridade é minha família. Mas eu falo o seguinte, se eu tivesse trabalhado na faxina, eu era dono de uma empresa de faxina hoje. Não adianta, cara. Eu entender o mercado, entender como é que atrai cliente, ver como é que pega a casa, como é que eu monto meu schedule. Tem que falar inglês, porque muita gente não tem empresa hoje porque não fala inglês. Tem que saber se vender. Qualquer coisa que você quer fazer, se você não souber se vender, não adianta. Isso me lembra uma vez, goste ou não, uma entrevista que eu vi, um corte que eu vi do Pablo Marçal. E aí ele andando no meio da rua e o rapaz falou assim, cara, preciso que você me tire uma dúvida. Acho que ele era pedreiro, né? E ele, preciso ganhar mais, não sei o que fazer. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo? Aí ele, eu tô ajudando a construir esse edifício. Era um edifício lá no Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, ok, e onde que o dono da obra, compra o material? Não sei. Tá, com quem que ele falou? Quem são os investidores? É isso que você tem que entender. É esse o negócio. Então, se você quer chegar onde o cara chegou, você tem que saber o que ele sabe, no mínimo. Totalmente. Né? Totalmente. E aí, puxa até um gatilho pra minha pergunta, que eu observo muito que a maioria
das pessoas de sucesso, os grandes empresários, têm mais de uma empresa. Eu queria saber por quê. Hoje, quantas empresas você tem? Hoje ativa 2 empresas funcionando, ativa, produzindo. Hoje são 2 empresas. Pois é, normalmente a pessoa Fora o que eu tenho no tem Brasil, mais de né? uma. Mas no Brasil tá mais lento. E Alguns por negócios que online. você nesse meio, por que você observa que a pessoa sempre está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e sempre dá certo? Tudo que a pessoa faz, a pessoa vai repetindo o acerto? Como é que funciona? Eu acho que assim, o sempre dá certo é o que a gente vê depois que deu certo, mas dá muita coisa errada nos bastidores, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo eu acho que é aquilo que eu falei anteriormente, que eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir morrer vazio, porque eu quero... É porque a gente vai tendo tanta ideia, tanta coisa, quer fazer tanta coisa. Ontem eu tava conversando com um grupo de empresários, gente que tem como... Tem o cara que executa, tem o cara do comercial, porque a gente junta pessoas com habilidades diferentes. Porque senão não adianta. Só se juntar com gente igual, vai quebrar igual. Então você junta ali. Aí eu comecei a falar com eles. Falei, cara, olha só, você entendeu o processo de criação, por que nasce uma empresa? Eu tava conversando com o meu cunhado, que ele é da área de tecnologia. Então ele participa de eventos grandes da área de tecnologia e tava numa feira imensa. E aí ele falou que fez uma reunião com uma pessoa da Microsoft. Ele falou, por que vocês não estão dando olhar para nossa empresa, não sei o que lá. Ele trabalha numa empresa grande. Aí a Microsoft falou, porque a gente não quer saber de telecom. A gente quer saber de inteligência artificial, Copilot. A gente quer saber de automação. Se vocês não focarem nisso, a gente não vai dar olhos não vai ter olhos para você. Aí eu tô olhando assim, já penso sobre isso há um tempo. Aí eu tô assim, cara... Aí eu falei com ele, mano, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele falou, o quê? Eu falei, cara, as pessoas não estão entendendo que o cara tá entrando na faculdade hoje, e isso já acontecia já há algum tempo, eu já falava sobre isso há muito tempo, que daqui 4 anos a profissão dele não vai nem existir. Cara, a gente tem que criar uma escola do futuro. Já deve ter algumas dessas aí. A gente só vai trabalhar inteligência artificial, automação. A gente vai trabalhar o seguinte, é o que as empresas querem. Você é o cara que está no meio da tecnologia. Você sabe o que as grandes big techs querem. Então é inteligência artificial. Tá, quais são as ferramentas que... São 5 ferramentas que hoje são as maiores. Vamos ensinar os jovens a essas 5 ferramentas. Tá, mas e semana que vem sabe uma nova? A gente monta a programação e começa a ensinar esse cara. Ó, esse aqui já ficou obsoleto. Para. Porque tem faculdade no Brasil que está ensinando o programa que nem existe mais. Uau. Tu acredita nisso? Cara, não, mas não usa mais isso. Não, mas tá aqui. Tem que ensinar no cronograma. Então você cria uma escola que ela é um organismo vivo, ela muda de acordo com a necessidade do mercado. Só que você pega um jovem hoje, que tu ensina inteligência artificial pra ele, em 3 meses, ele já consegue prestar serviço pra empresas, ajudar a empresa do bairro, ele já consegue fazer tanta coisa. Talvez aquela faculdade de 5 anos não vai precisar mais, né? Porque também o professor fica lá, cara, concursado. É muito engessado. Ele não quer mudar, ele não vai se atualizar nessa tecnologia. A gente já sabe novo que dinheiro, né? em 10 anos a profissão do médico vai ter médico virando Uber. Isso, eu vi também um estudo sobre isso. Já, porque assim, o cara não vai ter demanda, vai ter muito médico, estão formando muito médico de qualquer jeito, que é uma coisa muito séria, né? Sim. De qualquer jeito, porque todo mundo acha que é só aquilo, entendeu? Então, aí você já começa com outro cara, aí ele fala, não, e aí, como é que fala? Eu falei, não, mas eu queria fazer um negócio que presencial. Eu falei, isso, presencial é mais complexo, nível de seguro, você lidar com crianças, e aqui dá pra você botar dentro da escola, aí tu vai entendendo com gente que já tá acostumada, que já quebrou aqui. Aí a gente meio que falou, dá pra fazer, mas pra agora inviabiliza. Eu falei, não, então não quero nem mexer com isso. Mas às vezes, falou, não, funciona, não sei o que lá. Aí, tá, arruma um investidor. Tá, eu vou fazer o comercial, vamos trazer o cara da tecnologia, vamos fazer isso. Quando você vê, é um business que nasceu, vira uma rede de franquia, quando você vê, vendeu, sei lá, 300 franquias. Aí tem 300 não, vendeu 40 franquias, aí chega um grupo e fala assim, a gente quer comprar. Ah, quanto? 50 milhões de dólares. Já eram quanto? 5? Acabou, ganhamos um dinheirinho, vambora. As coisas podem ir pra esse caminho, mas nem sempre é assim, entendeu? Só que eu acho que o empreendedor, ele é criativo, ele tá nessa parte criativa, ele tem muitas ideias. E aí, quanto mais confiança você vai tendo, mais coragem você tem. O que é confiança? É empilhamento de resultado. Quanto mais resultado positivo você tem, mais confiante você fica. Quanto mais confiante você fica, você aumenta a sua dosagem em relação ao risco. Você aumenta o nível de risco. Então, quando você arrisca mais, você tem melhores resultados. Entendeu? Agora fala-se muito na qualidade de mão de obra, obviamente, mas no mundo empresarial também, né? Muitas vezes você quer montar uma empresa, mas falta braço.
Aí Sim. você tem que achar o sócio correto, Uhum. que cria um sinergismo Exato. daquela... Mas, cara, não é também todo mundo empresário. Não. Eu já tive casos de trazer pessoas que eu gostava, dizer, cara, vamos montar uma empresa? Uhum. Mas o cara tinha mentalidade de funcionário. É. Não dá certo. Então é difícil você achar grupos que Uhum. têm a mesma visão ali de Exatamente. empresarial. Fazer dar certo. Fazer né? dar certo. É assim como é na mão de obra da base, há também do topo da pirâmide, também tem dificuldade de achar pessoas. E assim, eu acho que tem que saber decidir os papéis. O que cada um vai fazer, entendeu? Então, quando você vai nascer uma empresa, você vai fazer um business, um negócio, e a gente vai montar um negócio aqui em 4 pessoas. Tá, e o que você vai fazer? 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 Então, vocês me cobram e a gente cobra você, a gente cobra ele, e assim vai. Então, assim, tem que ter os papéis, as funções têm que estar pré-estabelecidas. Agora, eu também concordo com você que há pessoas que não vão, que sempre vai ter a mentalidade de empregado, mas ela pode ser sócia. Eu vou te dar um exemplo. Você criou lá um business, e aí você pega um cara que é muito bom, que você vai abrir agora uma segunda unidade. Esse cara era teu gerente ali. Você fala, olha, tu vai ser meu sócio aqui. Mas como é que você vai ser? Você vai ser um gerente sócio. Então você vai ser sócio aqui, eu vou te dar, sei lá, 3% desse negócio. Agora você faz parte, você é um dos donos, eu vou te tratar como meu sócio, mas você vai continuar fazendo o que você fazia aqui. Se você mudar isso aqui, você tá fora. Coloca lá nas regras. Sim. Então você tem direito a esse percentual, mas você tem direito porque você é o gerente, bota as funções, desenha aquilo. Então o cara tá ali, mas ele sabe assim, poxa, legal, eu tenho 3% desse negócio aqui, se esse negócio é vendido, pelo menos não sai. Sim. Ou eu tenho vou receber às vezes não é 3, é 10, é 15, não importa. Ou vai ganhando conforme o tempo. Mas isso aí construindo. isso é bom pra criar lealdade, mas Sim. não cria aquele visionário. eu quero dar você 30%. acompanha. Começa com 3. Coloca a meta. Deixa o cara ir Dá conquistando. 30, o cara vai querer vender daqui a pouco. Em um ano ele quer vender os 30%. Ele quer sair fora. E no ano seguinte tá duro de novo, Tá duro pedindo de emprego novo e pra não alguém. adianta. Assim funciona algumas coisas. A Por mentalidade. isso que a mentalidade muda tudo, né? Eu acredito piamente nisso. É verdade. Vamos falar um pouquinho de mentalidade milionária, que é um best-seller teu, né? Sim, Quais são os pontos que você gostaria de reforçar que a pessoa tem que ter, cara? Qual é o DNA? A mente milionária é treinável? Não, 100%, né? Eu li vários livros sobre essas questões financeiras. Então, tem princípios de grandes best-sellers, né? Então, um ponto de ter uma mentalidade bilionária é você aprender com várias e organizar do teu jeito e colocar ali, né? Então, muita gente fala assim, pô, eu vi princípios aqui do Segredos da Mente Milionária. Eu falei, eu li também esse livro. Tem princípios do fulano de tal? Tem também. Então, tem muitos princípios ali. Eu acredito muito, já li livros, por exemplo, do Robert Kiyosaki. O livro que mais me inspirou foi O Pai Rico, Pai Pobre, para eu escrever o meu. Né? Só que eu quis escrever um livro para brasileiro. O Pai Rico, Pai Pobre não é para brasileiro. Você tem grande parte ali que é de mentalidade, mas tem uma parte que ensina sobre investimento imobiliário que não funciona no Brasil. E tax também, né? Tax, Eu li Então não também, funciona. eu vi que não dava para trazer pro Brasil. O Brasil não dá. Então eu quis falar, cara, vamos fazer um livro para brasileiro. Então a gente fala ali de renda fixa, a gente fala de empreender e tudo mais. Só que, de fato, a questão toda é assim. Vou te dar um exemplo bíblico para você entender. Jesus, uma certa vez, eu nem cito isso no livro, mas vou trazer isso para vocês. Eu gosto de ilustração. Jesus, ele estava falando sobre mentalidade. Muita gente não tem essa visão que ele estava falando sobre mentalidade, mas ele estava falando sobre mentalidade quando ele fala que você não pode colocar o vinho novo em odres velhos. Porque se você colocar o vinho novo num odre velho, o odre velho vai se romper. E aí você perde o vinho e perde o odre. O que é o odre? O odre eram bolsas de couro que eram usadas para macerar o vinho. Então as pessoas botavam um vinho novo ali numa bolsa nova de couro, que era o odre, e aí ela fechava aquilo e ela ficava o vinho envelhecendo para ele poder. Aí, só que o vinho, quando vai envelhecendo, ele vai fermentando. E aí por isso que ele fica alcoólico e tudo mais. Ele vai fermentando, ele vai esticando o couro. E aí depois o couro fica seco, ressecado. Então ele tomou forma daquele vinho. Só que se você pegar um vinho novo num odre vazio, velho, que tá ressecado, e colocar, encher esse odre e fechar, esse vinho vai macerar, porque ele é novo. E quando ele macerar, ele vai esticar o couro que tá ressecado vai romper, você perdeu o vinho e perdeu o odre. Aí Jesus está dizendo o seguinte,
o que Jesus estava querendo falar sobre isso pra gente aqui? Eu não tô falando de coisas espirituais, falando de uma questão de mentalidade. Tá falando o seguinte, pra você receber o assunto novo, que ele estava vindo com o novo, uma nova dispensação da graça. Ele tava falando da lei e da graça. Então, mas não vou entrar nesse detalhe. Pra você receber o assunto novo, a tua mente não pode ser velha. Porque se a tua mente for velha, quando entrar o assunto novo, tu vai perder o assunto e a tua mente. Tu vai ficar mais maluco ainda. Então, primeiro você tem que renovar a sua mente. Você tem que viver um processo de mudança de mentalidade. E o que é um processo de mudança de mentalidade? É um processo de mudança de crenças. O que é uma crença? É alguma coisa que me ensinaram a acreditar. Então, por exemplo, a gente estava até brincando aqui, fora do ar, do palavrão, né? Tu falou, pô, o cara tá falando coisa espiritual, do nada soltou um palavrão. Só que, na verdade, para muitas pessoas ali, quando ele soltou esse palavrão, pessoas que não têm nenhum link e nenhum background religioso, as pessoas até acharam maneiro. E até tiveram mais conexão espiritual no momento ali. Porque para aquelas pessoas, o que elas têm de crença sobre aquele palavrão é diferente do que você tem de crença sobre aquele palavrão. Porque o que é um palavrão? Vamos lá. Não tô aqui fazendo apologia a falar palavrão, tá? Porque em quase todas as situações um palavrão não cabe. Mas algumas cabem sim, né? Quando dá uma topada. Com certeza. Mas aonde que eu quero chegar? Existem palavras que, por exemplo, em Portugal, ela é uma palavra normal e no Brasil ela é palavrão, sim ou não? Sim. Existem palavras que vão dentro do Brasil, que no Nordeste é normal, mas que no Rio é palavrão. Então, o palavrão não é palavrão. O palavrão é uma palavra rodeada de crenças. É verdade. Porque num lugar tem uma crença, no outro lugar tem uma crença completamente diferente. Então não é a palavra. É o que te ensinaram sobre a palavra. E aí, se uma palavra tem o poder de mudar a tua emoção, qualquer coisa muda a tua emoção. A partir do momento que eu vou entendendo, eu vou me tornando forte, eu começo a tirar de mim os julgamentos, eu começo para entender a essência. Para entender, tipo assim, não, deixa eu criar empatia com ela. Por que ela soltou esse palavrão agora? Tá fazendo sentido pra você? Por que ela soltou esse palavrão agora? Por exemplo, quando eu tô ouvindo o Tony Robbins falando palavrão, eu sei que ele não é desbocado. E ele fala palavrão pra caramba. Eu sei que ele tá usando isso pra te provocar, pra mudar, mexer no teu emocional, porque ele tá querendo te tratar aqui. Sabe quando você tá dando uma comida gostosa pro cachorro com remédio dentro? É isso que ele faz. Ele te provoca aqui pra ver onde tá a tua ferida e depois ele entrar com o remédio. Então ele tá sendo super intencional. Então, quando você vai compreendendo essas coisas, aí você vai percebendo que é mais profundo a coisa. Que o problema não tá com o cara. De repente tá comigo o problema. Deu pra entender? E aí, por que Jesus... E aí, voltando pra Jesus, só pra gente fazer essa relação do palavrão, por que Jesus, ele irritou tanto o religioso? Veja bem, as pessoas que mais se revoltaram com Jesus não foram as prostitutas, não foram os beberrões, não foram o povo de Roma. Quem mais se revoltou com Jesus foi o religioso. Por isso que eu acredito, quando eu falo de Bíblia, de Deus, quem mais fica com raiva de mim é o religioso, eu tô no caminho de Jesus. Tá certo. E se Jesus viesse hoje aqui, também não tem unanimidade, né? Deu pra entender? Então, assim, o meu pensamento é, quanto mais religioso você for, mais a tua mentalidade tá fechada. Deu pra entender? Isso mesmo. E aí, quanto mais você abre a sua mente, mais você consegue se conectar com mais pessoas, alcançar mais pessoas. As pessoas vão ver os seus exemplos. Elas vão... O que adianta você ser um cara que... Porque pra religião... Parecer é mais importante do que ser. O que mais está acontecendo é os pastores que mais pregavam sobre pecado caindo aí de tudo que é jeito. O cara é expulso da igreja, o outro traiu a mulher, o outro não sei o que lá. E aí, o que acontece? Porque parecer é mais importante. Quando que, na verdade, ser é mais importante. Porque, na verdade, o ser tá ligado ao que, de fato, Deus sabe quem você é. E não ao meu discurso escondido, melindrado, com palavras bonitas pra te convencer. E às vezes o cara que abre o coração, aí agora te provocando aí, e solta um palavrão depois de fazer uma oração, sem querer, porque o cara não é pastor, o cara não é nada, o cara é alguém, ele tô dando um exemplo, tá? Esse cara, de repente, ele tá sendo mais sincero do que muito religioso. É verdade. Não, e agora é a moda. Porque ele falou isso e tal. Aí significa o seguinte, que o cara, de repente, ele tá num processo diferente do teu. Pode ser que daqui a 5 anos esse cara jamais falaria um palavrão desse.
Porque ele tá num processo de mudança, né? Então, e às vezes é o coração, ele tá falando um palavrão, mas o coração não tá cheio de ódio, é uma palavra apenas. Então, assim, só que aí eu aprendi isso, a tomar essas porradas e falar assim, por que eu tô me sentindo mal em relação a isso? O problema tá lá ou tá aqui? Tá entendendo? Por que isso tá me fazendo mal? É aquela história, por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, né? É psicológico isso. Então eu aprendi cada vez mais a admirar. Tipo assim, sabe o Poderoso Ninja? O Poderoso que vai tudo que é podcast, que é esportista e tal. Acho que é deputado federal agora. Ele fala o seguinte, se tu não tá admirando seus amigos, larga deles. Porque tu tem que admirar teus amigos. Se afasta deles, porque senão ele não é teu amigo, se tu não admira. Eu tava falando isso ontem pro Clésto lá. Falei, Clésto, cara, eu cada vez mais olho pra você e falo assim, eu não queria estar na tua pele. Falei, por quê? Porque eu não queria resolver os problemas que tu resolve, filho. Você tá maluco? Eu não queria resolver os problemas que tu resolve. Meu irmão, eu não consigo estar na tua pele fazendo o que você faz. Então eu te admiro pra caceta, meu irmão. E tipo assim, eu não quero ter a sua vida. Quero aprender contigo, quero que você seja meu oráculo, você tem mais anos de experiência do que eu. Quando eu tiver que tomar uma decisão, eu pergunto pra você. Eu quero aproveitar os benefícios de ter um cara com a mente forte e com o poder de solucionar problemas que você tem. Mas de verdade, eu não gostaria de estar na tua pele. Então, é bom você estar perto de gente assim. De gente que você fala assim, cara, vou comprar essa casa aqui. Aí eu falei, não falei com ele. Cara, tô comprando a casa assim, 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 cancela tudo. Falei, como assim, cara? A gente já tá comemorando, eu e minha mulher. Assinou alguma coisa? Não, então cancela. Eu vou arrumar um negócio melhor pra você. Em 2, 3 dias arrumou um negócio melhor pra mim. Falei, caramba, cara, olha que loucura. Só que a gente tem que... Aí eu já tô na fase de que... Falou pra cancelar, eu cancelo, irmão. Em outros tempos, eu falo, não, eu sei o que eu tô fazendo. Eu já tomei muita burrada, quebrei muita cara assim. Enfim, cara, é o que eu acredito em relação a isso, a mentalidade, é tudo. O processo é esse. Mudança de mentalidade é mudar de crença. É você entender o seguinte, cara, se pensar do jeito que você pensa não está te ajudando a ter os resultados que você gostaria, porque, veja bem, se você tá feliz com os resultados que você tem, seja feliz. Se você... Eu acredito o seguinte, se você não tá na rede social pra aprender ou pra vender, você não deveria estar na rede social. Porque senão, se você diz que é feliz e que tua vida tá resolvida e que você não liga de quem decidiu ir pros Estados Unidos, então não entra na postagem de quem foi pros Estados Unidos pra brigar com essa pessoa. Exato. É verdade. Tu tá feliz? Tô. Então nem entra. Passa o vídeo, sabe? Passa o vídeo. Então, é isso. Então, se tu tá feliz, beleza. Agora, se você não tá feliz, se você não tá satisfeito, você vai precisar mudar as coisas que você acredita. Aí, o que é a forma mais fácil? Vou dar uma resposta mais simples. A forma mais fácil de mudar de mentalidade. Você vai chegar lá na rede social que mais as pessoas consomem hoje. Vai na rede social, deixa de seguir todo mundo. Primeiro, zera todo mundo que você segue. Mas eu sigo 12 mil pessoas, já tá errado. Muita gente. Deixa de seguir todo mundo. Aí você vai começar a pesquisar o seguinte: quais são as pessoas. As pessoas que você ama e tal, que você gosta, as que você ama e que te faz bem. Porque se tem um familiar que você ama, mas o que ele posta te faz mal, também não segue. Ou então segue e bloqueia, que aí ele não sabe que você tá. Aí o que você vai criar? Um ecossistema, um ambiente de pessoas que estão aonde você gostaria de estar. Então, quem tá onde eu gostaria de estar, deixa eu ver o que ela faz, o que ela vive, o que ela pensa, como que são os pensamentos dela. Abriu uma caixa de perguntas, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Por que você pensa assim? Então, você vai começando a entender o melhor por que essa pessoa tá pensando desse jeito? Não é possível, parece que as coisas são tão fáceis pra ela. E é mesmo. Quanto que é 1 mais 1? 2. Agora, se eu te perguntasse isso quando você tinha 2 anos de idade, você saberia responder? Provavelmente não. Não sei nem se com 2 anos já tá falando, tá, né? Gente, eu sou muito 2 anos tá começando. Fala alguma coisinha, Então, se eu falasse 32 mais 32, de repente com 5 anos você não ia saber ainda. E hoje, precisa pensar? Precisa pensar pra responder? Automático. Então, existem coisas na vida que vão ficar mais fáceis mesmo. Quando você cresce, quando você amadurece, quando você muda de mentalidade. Vai ficar fácil, vai ficar natural. Então, pra algumas pessoas, fazer dinheiro é fácil mesmo. Sim. Prosperar é fácil mesmo. Porque elas já passaram por fases que muitos de nós não passou ainda. O algoritmo das redes sociais, elas não fazem esse filtro também? Muitas vezes você curte a postagem. Não é só curtir, não. E ele começa... Se você ficar 3, 4 segundos numa postagem, ele vai começar a puxar. Daqui a pouco o próprio algoritmo já criou teu ecossistema ali, né? Se você abrir agora o teu Instagram e colocar na aba de explorar, vai mostrar o que você gosta. O que gosta. O que tá aparecendo ali é o que você gosta. Essa semana é só moto. A minha moto tá chegando, é só moto. Então, eu aprendi isso e começo qualquer coisa que eu não quero assistir, eu passo muito rápido.
Eu passo muito rápido. Também. É a jato. Pra me entregar mais. É muito rápido, muito rápido, muito rápido. Porque aí eu crio um ecossistema pra proteger o meu emocional. Porque a gente é fraco. Não adianta, gente. Não achar que a gente é forte. Ah, mas tu sabe PNL. Tá, mas se der mole, vai se ferrar. Eu faço muito isso com política. Política brasileira eu passo muito rápido. Senão vai ficar entregando, fala, não adianta, eu tô aqui, não vou conseguir resolver, vou ficar com raiva. Exatamente. Eu também tenho feito isso. Bom, estamos caminhando pro final. Meu irmão, eu acho que a gente ficaria aqui mais algumas horas. Porque, assim, tem muito conteúdo para ser extraído, muito interessante tudo que a gente falou. Vou deixar já o convite aberto para uma próxima gravação. Claro, a gente vem, com certeza. A gente tem muito conteúdo para fazer. Quero, de antemão, te agradecer. Obrigado por ter aceitado o convite. Bacana. Estar conectado com você aqui é interessante pra gente, porque tenho certeza que amanhã ou depois a gente vai se esbarrar aí na rua. Com certeza. Vamos contar essas histórias aqui. É isso aí. É isso, meu irmão. Obrigado. Valeu, gente. Eu derrubando essa garrafa aqui, minha mulher. 300 vezes. Bota pra lá, bota Não, foi um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir cada vez mais. Eu acho que a internet é pra isso, é pra gente falar, é pra gente falar aquilo que a gente acredita. E quem não gosta, comenta com raiva e dá engajamento pra gente. E quem gosta e quer mudar, a gente pode contribuir de algum jeito. E bacana a iniciativa de vocês aqui. Desejo que esse podcast só cresça e vire eventos, livros e outros. Olha as dicas aí pra nós aí. Olha as dicas. Nós nos conhecemos no poder do network, né? Aí. Mas cada um de nós também tem a sua carreira, a sua vida. Claro. E o podcast é uma forma que a gente encontrou da gente se expressar e também aprender. Como, cara, Exato. quanta lição a gente aprendeu hoje. É um grande hoje. curso né? que você faz toda semana. Eu falo exato. isso pro Clécio. É muito bom. Você conecta com pessoas, conhece pessoas, aprende, trabalha várias questões. Então, vale muito a pena. Maravilha. Não, eu sabia que ia ser um baita episódio. Eu sou, leitora assídua de tudo que é livro de mentalidade. Legal. Meu filho brinca muito comigo. Mas tudo você é positivo. Eu falei, sou mesmo, que não adianta. Ser positivo e ser negativo tem o mesmo peso. Então é isso melhor aí. você fazer a escolha certa. Então já quero ler o seu livro, inclusive. Porque o que você falou gerou insights, é muito legal. Então, realmente, muito obrigada. A gente atingiu o objetivo do podcast, que é inspirar, e você nos inspirou, criou insights, alugou um triplex na nossa cabeça. Então, obrigada mesmo, tá? Pô, que legal, bacana. Vamos pra aí. É isso, gente. Olha, agora eu quero fazer um convite para você que quer patrocinar o nosso Pod for Work. Sua empresa pode ser mencionada aqui, sua empresa pode ter a logo sendo mostrada aqui no nosso Pod for Work. Então, aproveite essa oportunidade, nós estamos com uma promoção incrível. Nós temos aí, preciso agradecer os já que estão patrocinando, que é o Grupo Abradex, revestimento de madeira de altíssimo padrão. Queremos agradecer também a Domum, móveis de qualidade high-end, que fala, né? Que é alto padrão. O padrão americano é o high-end, são móveis de altíssima qualidade. Mais de 4 décadas no mercado e colocando muitas casas aqui em Orlando, Sarasota, Miami, subindo. É isso. E também a Omni, que trabalha com seguros e previdência. Se você está aqui nos Estados Unidos ou quer vir para cá, te aconselho a procurar a Omni, porque eles vão te dar uns insights incríveis, vão te orientar sobre todo o seu processo de seguro de vida, sobre seguro de saúde, porque você precisa ter aqui uma garantia em caso aconteça algum acidente, porque se você não tiver, eu não quero nem estar na tua pele, porque você vende a alma e não paga. Então a Omni, sem dúvida, vai te orientar muito bem, e eu tenho certeza, assim, preço baixinho. Você pensa assim, mas um seguro de vida, um plano de saúde nos Estados Unidos, vou pagar $1.000 por mês. Que nada. Procura a Omni, que é assim, ó, preço baixo. Então é isso. Você que quer patrocinar, conta com a gente aqui que nós vamos te ajudar. Muito obrigado mais uma vez, Gilson. Queremos te agradecer aí, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.